Ô, Estela, e aí, bom, mas e aí, olha, bom, mas é que tem tanta coisa para Nossa, falar, ô, tanta Estela. coisa, meu Eu tô com tanta Deus. coisa na cabeça que eu quero saber. Eu quero saber Fala. do seu movimento, é um movimento que você Sim, tem. sim. Eu quero saber depois, já que nós estamos falando disso, como você leva a sua vida. Não seria uma vida íntima, claro, uma vida Uhum. com relacionamento, por exemplo, Tá. você que é tão jovem. Uhum. Então, vamos conversar que a gente tem muita coisa ainda para falar. Vamos. Eu vou só finalizar o tal do dia do despertar pra gente chegar no encontro com No Jesus. encontro, E até tá? porque faz todo sentido com o que a gente tá falando de foto, de biquíni, de roupa, porque isso foi uma grande virada. Quando eu saio desse evento, tendo ouvido Jesus dizer, é desse jeito que eu vou te utilizar, eu imediatamente pratico intencionalmente mudanças. Então eu pego o meu Instagram, que é o meu cartão de visitas, e apago tudo. Você não era mais bailarina do Faustão nessa Nessa época, época? não. Eu tinha saído fazia um mês. Faz 2 anos e meio Fazia um agora. mês. Tipo assim, eu saí em março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu saí em março, em maio eu despertei. E lá, né, eu brinco, né, que eu tava lá dançando lepo-lepo, orando em línguas. Então, de fato, o Espírito Santo começou a tirar o meu desejo de estar lá. Sabe? Eu não tinha mais alegria, eu não tinha mais, assim, aquela coisa, uau, eu tô aqui no Faustão. E eu não tô falando que eu desprezo o que eu vivi, porque na minha vida fez sentido pro que eu vivo hoje. Não quero aqui incentivar ninguém a viver o que eu vivi. Mas na minha história com Jesus, com o ministério, eu creio que eu precisava ter vivido coisas para me melhorar, me lapidar e para me fazer voz para essas meninas, porque eu já batizei 2 bailarinas do Faustão. O quanto ele é bom e misericordioso e faz apesar de nós, né? Até porque meu ministério, o Encontro com Jesus, nasceu dentro do Balé do Faustão. Mas, enfim, saio em março, em maio desperto, volto para casa e começo a fazer uma autoanálise. Essa foto aqui não glorifica o Senhor. Quem olhar essa foto aqui não vai acreditar nunca na mensagem do Evangelho. Nunca vai acreditar que aquela menina que tava ali em cima é essa mesmo. Exato. Então eu comecei a apagar. E até hoje eu volto, tá? No meu Instagram e falo isso aqui não, isso aqui não. Nossa, como é que eu ainda tava deixando isso aqui? Algumas coisas eu deixo para que seja testemunho de tipo, eu era essa e hoje eu sou essa. E essa versão é a melhor versão. Né? Porque eu cheguei aqui e você falou assim: como que você quer que eu te apresente? E eu sempre falo, né? Eu tinha aplausos por ser bailarina, influencer, modelo, miss. Realmente eu tive uma carreira profissional assim muito aplaudida e admirada, mas a minha melhor versão é essa aqui hoje agora nesse podcast com os meus amigos, porque Amém. hoje eu sou uma mensageira da palavra de Deus, uma evangelista e a glória que antes era para mim, eu destino ao único merecedor de honra, glória, força e poder, que é Jesus. E aí eu chego, apago tudo aquilo e decido. Eu não vou mais para certos ambientes, agora só Jesus vai ter meu tempo. Então eu vou me enfiar na igreja, eu vou me enfiar em lugares que as pessoas de Deus estão. Eu quero aprender com quem é melhor que eu. E o movimento Encontro com Jesus já existia. Inclusive, eu acho que você já tinha pregado lá. Já fazia bastante tempo. Quando eu ainda estava nessa carreira profissional. Porque o que acontece? Eu comecei aqui dizendo, né? Eu sempre fui de Cristo, eu sempre pertenci a Ele. Só que eu estava preocupada demais com os meus sonhos. E eu sempre falo, né? Cuidado com os sonhos perigosos. Porque se esses sonhos são maiores com o desejo de agradar o Senhor, não tá certo. Se os seus olhos brilham mais por esses sonhos do que um coração rendido ao Senhor, não tá certo. Então eu era essa, apaixonada por Jesus, simpatizante Você fazia com o células, essas Evangelho coisas? e fazia célula, porque eu queria que os meus amigos experimentassem o que eu experimento desde a minha infância, que é tipo, eu conheço um Jesus. E toda vez que eu preciso, eu tenho esse Jesus. Eu posso orar e ele me acolhe, ele me abraça. Então eu tinha isso, né? E aí foi quando eu comecei a fazer uma célula. Eu moro num estúdio em São Paulo, então eu orava, falava: Deus, me traz um lugar, porque eu não tenho como colocar o povo em cima da minha cama para cultuar. E aí, em 2020, um amigo meu abre um salão aqui nos Jardins e me liga e fala: amiga, você é tão de Deus, você não faz um louvor aqui em casa? E assim nasce o Encontro com Jesus, num salão de beleza. Só que eu não pregava, eu não orava, eu era anfitriã. Então eu pego ali, eu monto um grupo no WhatsApp com todo mundo que eu queria que participasse desse momento e começo a fazer.
Só que eu não tinha uma regularidade, porque tinham meses que eu passava 20 dias no exterior fotografando. Então, literalmente, eu era a apaixonada por Jesus, mas muito focada nos meus sonhos, não nos sonhos de Deus. Então, eu estava vivendo ali, uma hora no Faustão, uma hora fotografando em Paris, em Dubai, outra hora gravando o clipe do cantor XY. Eu estava muito na correria de viver os meus sonhos e me tornar uma atriz e tudo mais. E aí, quando eu vivo esse despertar, eu paraliso tudo e falo, agora eu vou focar em Jesus. E começo a focar, inclusive, no movimento. Então, toda quarta eu começo a fazer o movimento. E nesse período eu começo a ser convidada para pregar em lugares, sendo que eu não pregava nem dentro do movimento. Aí, os pastores que começaram a ir ali no movimento começam a falar, você precisa pregar aqui, Deus te entregou esse lugar, Deus te entregou esse povo. E aí eu começo a fazer com medo mesmo. Começo a pregar sem experiência, sem muito conhecimento. Sentar num podcast, gente, era o meu terror. Eu ligava pra minha mãe, mãe, eu sinto que é pra eu ir, mas eu morro de medo de não ter o que falar. E se me perguntarem algo que eu não saiba responder? Aí minha mãe falava, você tá orando, você tá jejuando, você tá meditando na palavra? Na hora o Espírito vai falar por você, não é sobre você. Vá com medo mesmo. Então, o meu ministério, na prática, publicamente, sem ser nos bastidores, começa assim, uma Estela com medo, uma Estela, às vezes, copiando a palavra do YouTube de algum pastor, sabe? Foi assim que eu comecei. Só que quando eu comecei a pregar, o movimento começou a crescer. Começou a criar corpo. Começou a vir pessoas que queriam permanecer, que não era só aquela coisa, vou e não volto nunca mais. E aí, nesse processo, o Senhor foi me lapidando, me melhorando e continua, porque eu ainda acho que conheço muito pouco, embora já seja muito mais do que quando eu comecei, né? Hoje em dia, às vezes, eu leio a Bíblia e falo, caramba, parece que tá tão simples essa parte, que antes, para mim, era um monstro, né? Era um gigante. Quando a gente começa a entender tudo, ler tudo, fica mais claro, né? Parece tão claro, Comigo né? que acontece é diferente. Quando eu leio, parece que eu nada sei. Eu olho e falo assim, meu, não sei nada. Eu tô achando que tô entendendo. Daí você vê alguma coisa e fala assim, eu não tinha entendido isso. E é sempre esse processo de querer mais. É você pegar um versículo e ficar nesse versículo extraindo pepitas de ouro que são inesgotáveis. É um processo É que tem muita coisa. A gente está falando em relação, assim, de alguém que abre a Bíblia pela primeira vez. Eu tenho um grupo de Isso. leitura, né? Aí, às vezes eu falo assim, e aí, tá todo mundo em dia com a leitura? Eu faço uma enquete, né? Tô atrasada. Daí a menina, tô em dia, mas não tô entendendo nada. Porque quando você pega a primeira vez a Bíblia, você já não entende nada. Aí, com o tempo, você vai lendo, vai ficando mais claro. Você já sabe quem é Jesus, quem são os discípulos de Jesus. Nisso que eu tô falando, entendeu? Isso, não, exato. Me fizeram essa pergunta numa caixinha de perguntas essa semana. Tenho dificuldade para entender o versículo da Bíblia. E eu respondi para a pessoa: você não entende a Bíblia porque você lê pouco. Você já reparou que tudo que a gente quer aprender, a gente tem que estudar muito? Eu lembro na época do colégio, eu era a CDF, eu engolia o livro para ir bem na prova. Só que com a Bíblia, às vezes a gente vai lá no Antigo Testamento, a parte de genealogia, a gente acha que aquilo não é importante. E quer pular, não, porque para que eu preciso saber quem que é pai de quem que é filho de quem? Só que na Bíblia tudo tem um porquê. Tudo fala conosco. Então você que nos acompanha, talvez essa seja a sua dor. Você fala assim, nossa, mas dá até preguiça porque eu abro a Bíblia e eu não entendo. Eu já li os evangelhos, eu não consigo compreender o Antigo Testamento. Eu quero te encorajar. Leia mais uma vez. Canse de ler. Leia até esgotar. E nunca vai ser o suficiente, porque tem tanta gente. Eu já li a Bíblia todinha, agora eu tô lendo de novo. E eu falo assim, gente, parece que onde é que eu tava que eu não li essa parte? Porque é tanta coisa que a gente vai ter que continuar lendo pro resto da vida, né? Pra entender. É muito importante trazer para ele como deve ser feito, né? Porque talvez a pessoa que está assistindo, ele olha e fala assim, mas eu vou ler uma Bíblia. Ele pega a primeira Bíblia que ele vê na frente e acha que todas as Bíblias são iguais, que isso. Por quê? O conceito que foi passado para a sociedade é que a Bíblia é arcaica. Vós disserei, vós me ser, vai, procura ali. Primeiro, compra uma Bíblia sua. Não adianta você pegar essa daí que é da sua avó, que talvez não seja uma Bíblia protestante também, porque existe uma diferença, são 7 livros a menos, dos quais são considerados apócrifos, segundo o protestantismo. Então, pegue uma Bíblia, versão fácil de entender. Tem a versão fácil de entender, que é uma própria versão, mas temos a NVT, que é uma versão muito popular, assim, que
que são bem fiéis aos manuscritos originais, adequam ao nosso contexto. Se você ler dessa forma, você começar pelos evangelhos, vai se tornar mais fácil. Lógico, né? Você não vai virar teólogo, e você não precisa virar teólogo, porque a questão é, você conhecer a Bíblia, automaticamente a teologia surgirá de você, porque você estará estudando Deus, e essa genealogia vai fazer parte. Nós estávamos aqui, eu estava perguntando para ela, antes, seus avós eram cristãos? Seu pai? Porque imagina que você que está em casa, talvez você nem saiba qual é o nome do seu bisavô, mas normalmente aquelas pessoas que viverem dentro de uma família cristã, eles honram suas gerações antepassados, porque fizeram algo ali que foi grandioso. O que foi grandioso? Trazer Cristo para suas próximas gerações. Eu oro, eu falo muito isso, eu falo assim, meu sonho é que Deus permita que eu não me afaste do evangelho, que eu permaneça firme no evangelho, para que meus bisnetos, tataranetos lembrem que foi através desse homem que era ateu, que foi transformado. E não precisa de multidões, é a nossa família, que é a nossa responsabilidade. Imagina que cada um fizesse isso, cada família ter uma Bíblia, estudar dentro de casa, e naturalmente vai começar a surgir. E o que você tem feito ali é justamente isso, esse processo, é natural, a gente viveu isso. A gente viveu o mesmo processo que você, hoje nós temos pastoreado uma igreja. Então, esse processo é natural. Então, não desanime, creia que quem traz entendimento é somente o Espírito Santo, tá? Não busque conhecimento, mas mergulhe na palavra, que nem a Estela mencionou.